Um dos aspectos mais importantes quanto à doutrina da Trindade que temos que estudar diz respeito à divindade de Jesus. Os antitrinitarianos, ou aqueles que não creem na Trindade, eles argumentam que Jesus é o primeiro ser criado, é o Filho que veio depois do Pai. Houve uma época em que Jesus não existia. No entanto, C.S. Lewis, antigo professor de Oxford e autor das famosas Crônicas de Nárnia, ele ressalta o seguinte: nas páginas dos Evangelhos, temos apenas duas posições a tomar quanto a Jesus. Ou o aceitamos como Senhor meu e Deus meu, como disse Tomé, ou o rejeitamos, esbofeteamos a sua face, o ferimos e achamos que ele é um louco. Fora isso, disse C.S. Lewis, não me venha com uma terceira opção, dizendo que ele era um bom mestre, um revolucionário, porque esta foi a única opção que Jesus não deixou. Nas páginas dos Evangelhos, nós não encontramos outro argumento senão que Jesus era Deus. No famoso texto de João 3,16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, o Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Alguns argumentam, se Jesus é o Filho, ele não veio depois do Pai? Não. Se você se lembrar, em João 8,44, Jesus disse aos fariseus o seguinte: vós tendes por pai o diabo e vocês querem satisfazer os desejos dele. Diga uma coisa, quando Jesus chama os fariseus de filhos do diabo ou o diabo de pai dos fariseus, você entende que os fariseus nasceram de uma relação que Satanás teve? Não. Você entende que eles eram filhos do diabo porque o caráter deles, as ações deles, representavam a quem eles pertenciam. Assim, quando a Bíblia diz que Deus é o Pai de Jesus e Jesus é Filho de Deus, não é porque ele existiu depois, mas é igual em caráter. Em João, no capítulo 5, isso fica muito claro. No verso 18 diz, por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, não somente porque violava o sábado, mas porque dizia que Deus era seu próprio Pai. Notem, fazendo-se igual a Deus. Os fariseus, os judeus, entenderam que quando Jesus dizia que Deus era seu Pai, não é que ele existia antes de Jesus, mas eles eram iguais em caráter. E o termo unigênito não significa o único gerado? Não, porque unigênito não vem de monogenal, mas de monogenês. Monogenal é o único gerado. Monogenos é o único da sua espécie. Esse é o mesmo termo aplicado a Isaac no livro de Hebreus, no capítulo 11. Em Hebreus, no capítulo 11, o autor de Hebreus nos diz o seguinte, no verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, estava mesmo para oferecer o seu filho Isaque, estava para sacrificar o seu unigênito, o seu único filho. Mas Isaque não era filho único de Abraão. Não, Ismael já existia. No entanto, Isaque era o único da sua espécie, o único da promessa. Você entendeu? Unigênito, monogenês, não significa único gerado, mas o único da sua espécie. Um outro argumento está em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 15. Em Colossenses 1, verso 15, diz assim: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele todas as coisas foram criadas. Será que Jesus seria o primeiro a ser criado? Esse texto certamente não diz isso, porque no verso 18 do mesmo texto diz: Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o primogênito dentre os mortos. Jesus é o primogênito dos mortos? Ele é o primeiro a ressuscitar? Não. Moisés ressuscitou antes dele. Muitos outros foram ressuscitados por Jesus. Lázaro, filha de Jairo, filho da viúva de Naim. Mas Jesus, ele é o primeiro, o primogênito dentre os mortos, porque ninguém é como ele. Assim, os termos unigênito e primogênito se referem a Jesus não em sentido de geração, mas em sentido qualitativo de quem ele era, igual ao Pai e representante da humanidade. Por isso, em Mateus 2, no verso 8, citando Miqueias 5:2, Mateus pode dizer que os dias de Jesus são desde a eternidade. Por isso, Isaías, no capítulo 9, no verso 6, pôde dizer: Ele é o Pai da eternidade. E por isso, em Hebreus 1:5, diz que os anjos de Deus adoram Jesus. Não se esqueçam que o único que pode ser adorado é Deus. Se os anjos o adoram, é porque Jesus é Deus. Mas tem algo mais. É porque Jesus é Deus que você tem vida eterna. É porque Jesus é Deus que Ele pode lhe dar vida eterna. C.S. Lewis resume dizendo: o Filho de Deus se fez homem
para os homens se tornarem filhos de Deus. O Filho de Deus pode lhe dar vida, porque Ele é Deus. Até o próximo estudo.